Já estou aqui, como vocês podem ver, com o Marcelo Lins, que estava acompanhando ainda o Donald Trump falando lá ainda sobre o próprio discurso, na entrevista ali ao Fórum Econômico de Davos. Lins, quero começar primeiro já agradecendo, porque você fez uma longa tradução, mais de 1h12 de discurso de Trump, e quero repisar uma informação importante, uma fake news que Trump deu nesse discurso de que a Dinamarca, que a Groenlândia, depois da Segunda Guerra, ali naquele momento os Estados Unidos teriam tido a posse da Groenlândia e depois teriam devolvido a Groenlândia, reivindicando agora tê-la de novo. Mas o fato é que a Groenlândia pertence à Dinamarca há séculos. Isso foi já reconhecido pelo direito internacional e também pelos próprios Estados Unidos, até chegar esse discurso falso de Donald Trump. Bom dia, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, Camila. Todo mundo está acompanhando a gente aqui. De fato, Donald Trump repisou essa tese falsa, historicamente falsa. A Groenlândia é da Dinamarca tem séculos já que isso é uma realidade e não tem sentido nenhum. O que houve na Segunda Guerra Mundial, de fato, os Estados Unidos ajudaram a Dinamarca em termos de segurança e defesa, tinham até um contingente bastante relevante mobilizado na Groenlândia para impedir que ela caísse nas mãos dos alemães, mas nunca tiveram a posse daquele território que é sim dinamarquês, continua sendo, mas virou essa fixação do Trump que hoje procurou repisar no discurso dele, não apenas a falácia, mas como a tese de que a Groenlândia é fundamental estrategicamente para a segurança nacional e também para a paz mundial e que só os Estados Unidos têm a capacidade de protegê-la. O que ele deixa de dizer nesse discurso, mais uma vez, é que até essa proteção poderia acontecer sem que ele precisasse exercitar uma ambição imperial sobre esse território semi-autônomo dinamarquês. Eles poderiam ampliar o acordo de defesa que já existe desde 1951 entre Estados Unidos e Dinamarca. A Dinamarca, como integrante da OTAN, pode recorrer também a outros aliados dentro da OTAN para fortalecer suas defesas ali. Nada que leve necessariamente à transferência da posse de uma terra que é legalmente da Dinamarca. Mas Trump deixou claro ali que ele vai insistir, que argumentos vai usar, disse pelo menos que não pretendia, não queria e não iria usar a força militar para conseguir a Groenlândia, mas certamente vai dobrar a pressão sobre o governo dinamarquês para convencer os dinamarqueses a venderem a Groenlândia para os Estados Unidos. Fora isso, eu concordo com o Gabeira, não houve grandes novidades no discurso, um discurso em que de vez em quando ele saía do script e aí dava exemplos meio erráticos sobre a economia dos Estados Unidos. Parece que caiu mal depois que ele fez um discurso ontem também, falando do primeiro ano de volta à Casa Branca, da volta dele à Casa Branca, e que ele dizia que o preço dos medicamentos tinham caído, às vezes nos Estados Unidos, 400%, 500%, 600%, o que é uma impossibilidade matemática. Hoje ele já falou que você pode analisar isso de várias formas, eu diria que os preços caíram cerca de 90%, mas daria para dizer que tinham caído 1000%? Não daria para dizer isso, estaria totalmente incorreto matematicamente, e esse 90% de queda no preço dos medicamentos também é algo que precisa ser verificado. Não está claro que isso esteja acontecendo, assim como o preço da gasolina, assim como o fim da inflação que ele disse que ele conseguiu fazer ao longo desses primeiros 12 meses. Enfim, Donald Trump sendo Donald Trump perfeitamente, cometendo algumas grosserias ali com seus anfitriões à Suíça, mas também em direção aos seus aliados da União Europeia e da OTAN, deixando claro que esse embate não vai terminar tão cedo. Ele estava falando na entrevista agora também sobre guerra na Ucrânia. O entrevistador perguntou a ele se ele achava que um acordo entre a Rússia e a Ucrânia estava mais próximo. Ele disse que esperava ter concluído essa guerra muito antes e que há um ódio muito grande entre Zelensky e Putin que dificulta as negociações, mas ele acha que os dois serão muito estúpidos se não fizerem a negociação porque está morrendo gente demais, mas não apontou nada de muito diferente. Esse é o Donald Trump que a gente viu em Davos, monopolizando as atenções para uma sala lotada. A Bianca Rotier, que está lá, estava dizendo mais cedo como havia filas para entrar nessa sala. Esse foi o Donald Trump que a gente ouviu em Davos no discurso mais aguardado. Camila. Querido, quero só também te acionar, porque acaba de chegar a informação já confirmada aqui que o Parlamento Europeu congelou o acordo comercial com os Estados Unidos, uma decisão que é reação às ameaças de Donald Trump da anexação da Groenlândia. Então, acaba de ser oficializada essa informação que a gente tem aqui. Eu quero te ouvir sobre isso, Lins.
Pois é, uma medida importante. Muita gente vinha achando que a Europa estava, digamos assim, demorando para reagir às ameaças reiteradas de Donald Trump e, obviamente, a Europa não tem como reagir militarmente. Faz-se aquele gesto simbólico de enviar tropas de reconhecimento de alguns países europeus, entre eles a Alemanha, a França e outros, para o território dinamarquês, mas não seria no campo militar que essa reação seria possível. Agora, no campo econômico, comercial, sim, a Europa tem a capacidade de fazer alguma pressão sobre os Estados Unidos. E a expectativa maior era em relação ao congelamento da ratificação desse acordo comercial, que foi construído depois do tarifaço de abril do ano passado, imposto por Donald Trump, e aí começaram as negociações. Um acordo que é largamente vantajoso para os Estados Unidos, mas foi o que os europeus conseguiram obter e agora isso tudo está em suspenso diante das ameaças de Trump. Portanto, me parece que isso vai acabar entrando também em qualquer negociação que venha a acontecer com o governo dinamarquês, porque os europeus estão dando a sinalização de que não vão aceitar entregar apenas a Groenlândia para os Estados Unidos na base dessas ameaças de Donald Trump. Portanto, é relevante que esse desdobramento tenha acontecido e que os europeus tenham feito esse anúncio durante o Fórum Econômico Mundial de Davos.